O tema de hoje é esse aí, como está na tela, Platão, 427, 347 a.C. A principal fonte de teoria da imortalidade natural do ser humano é Platão. Nós vamos trabalhar um pouquinho hoje essa questão aí. Tudo muito interessante, tem muita coisa. Esse assunto é um assunto muito rico, muito, mas muito, muito rico mesmo. Então, quando nós estudamos essa questão da imortalidade da alma em Platão, dois fatores devem ser levados em consideração e eu coloquei aqui para a gente poder avaliar. Primeiro, que vários imortalistas, várias pessoas que defendiam, eu digo assim, escritores, pessoas de vulto, que viveram muito antes de Platão, já defendia assim, a imortalidade, a questão da imortalidade da alma, eram imortalistas, digamos assim. Vamos usar essa expressão imortalista para a gente poder entender, né? Agora, Platão ele vai avançar mais, ele vai um pouco mais além de todos aqueles outros que vieram antes dele. Como nós vimos na semana passada, a questão da imortalidade da alma ela começou com um poeta, Homero, e depois, então, é que ela chega até os filósofos, né? Bom, o segundo ponto, que é o conceito de imortalidade inata, não era uma visão popular na época de Platão. Era uma coisa esparsa aqui e ali. Ou seja, era um ensino, na verdade, de um grupo pequeno, né? Principalmente de filósofos. Agora, com Platão, ela vai ganhar, esse ensino vai ganhar assim, um vulto muito grande, muito, muito maior. Então, é interessante o seguinte, amigos, quando nós estudamos a respeito de Platão, nós falamos também sobre Sócrates, né? Porque Platão escreve sobre Sócrates. E quando nós examinamos essa sequência, isso não vai nos trazer assim, muitas informações que são bastante relevantes. Né? Então, você veja que a sequência e a sobreposição é mais ou menos assim. Então, você tem Sócrates, depois de Sócrates, você tem Platão, né? Supondo que Platão é aluno de Sócrates, e depois de Platão, você vem Aristóteles. Então, Platão teria aprendido muitos seus conceitos com Sócrates e ele vai transmitir isso para Aristóteles. Quem foi Aristóteles? Só para a gente poder lembrar. Aristóteles foi o educador de Alexandre Magno. Alexandre Magno foi o grande soberano da Grécia. Seu pai chamava-se Filipe II. Seu pai foi assassinado e, com 19 anos, ele foi feito o rei da Grécia. Seu pai havia já unido as cidades-estados. A Grécia antes era um conglomerado de cidades-estados. E agora a Grécia era um país. E Alexandre ele é empossado agora como rei e ele sai para as suas conquistas. Então, ele começou a conquistar muito cedo. E ele morreu aos 32 anos de idade. Então, foi assim um período curto, mas com grande domínio, com grande alcance. E por volta do ano 330 a.C., Alexandre ele rumou para o sul, ele foi para o sul, e ele chegou até o Egito. Ele passou, inclusive, por Jerusalém, onde ele viu os oráculos. Os sacerdotes mostraram para ele as profecias de Daniel, mostrando para ele que ele era contemplado nessa profecia. Ele ficou tão feliz, tão satisfeito, que ele permitiu que os judeus praticassem a sua religião. E ele chegou, então, no Egito e ele estabeleceu a cidade de Alexandria. Ele inaugurou a cidade de Alexandria. Alexandria ficava no Egito. O Egito era o berço do esoterismo da época. Ali viviam muitos judeus eruditos, inclusive. Tanto é que ali foi feita a primeira tradução do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Então, ali em Alexandria começou a haver uma espécie de amálgama de ideias. As ideias gregas, levadas por Alexandre, as ideias egípcias e as ideias judaicas. E nós vamos mais... Aí a gente vai entendendo alguma coisa. Daqui a pouco a gente vai chegar aí no personagem que eu quero me referir para vocês, tá bom? Que é Filo de Alexandria. Então, quando nós estudamos a história
de Alexandre, a gente vai notar o seguinte, que Alexandre ele não era apenas um conquistador militar. Ele não queria apenas empreender uma campanha política. Na verdade, a filosofia para ele era como se fosse uma religião. E o que Alexandre queria era que a filosofia grega, ou a religião grega, ela se propagasse pelo mundo inteiro, porque ele achava que a religião grega era a religião da verdade, ela tinha que ser propagada, ela tinha que ser ensinada em todos os rincões da Terra. Então, esse era o pensamento dele. E de quem ele aprendeu isso? Ele aprendeu de Aristóteles, que foi aluno de Platão. Tá? Isso é importante, bastante importante a gente notar aí essa sequência, não é? Então, essa influência de Platão, ela vai, inclusive, chegar aí na era cristã. E a chamada Velha Academia de Atenas, ela só foi extinta no ano 529 por Justiniano. Justiniano, que foi aí um imperador super, super importante para a historiografia cristã, porque ele é o homem que vai reunir as leis canônicas na sua época, ele vai montar aí uma coleção com as leis canônicas, ele tem uma importância fundamental, uma importância muito grande. Não é? Na verdade, ele vai ser o primeiro rei que vai atribuir poder temporal ao bispo de Roma, transformando ele, de fato, num soberano ou num papa medieval, ou talvez o primeiro papa medieval, digamos assim. Né? Justiniano ele tem uma importância muito boa, né? Muito grande. E esse período aí ele vai do ano 533 até o ano 538, que a gente vai depois estudar no futuro. Então, Platão ele absorveu muitas das crenças pagãs que chegaram até ele. Então, ele foi absorvendo diversas crenças que já vinham lá do passado, de gerações a gerações, e ele, então, faz uma amálgama de tudo isso, ele pretende se independer dessas ideias e formular algumas questões aí que são, digamos, de fundamental importância para a humanidade e formar, digamos assim, a mentalidade das gerações futuras. Em preparação dessas suas formulações, da sua intenção de ser alguém que vai formular novas ideias para a juventude, para aqueles que vão aparecer, ou para as novas gerações, ele vai viajar pelo mundo. Ele leva 10 anos viajando. E ele vai se familiarizando com o pensamento de diversos indivíduos em diversas partes do mundo. Então, ele estudou no Egito, estudou em Cirene, na Cilícia, na Sicília, quero dizer, e também na Grande Grécia. Então, ele dá aí um salto, ele viaja, ele vai conhecer diversos lugares. Né? Então, ele vai estabelecer, então, uma academia. O pensamento dele é um pensamento que vai ter assim, uma influência muito grande, porque ele não fica parado só nas ideias que ele aprendeu no passado, mas ele vai desenvolver pensamentos novos. Então, ele faz uma amálgama. Então, embora ele fosse um filósofo pagão pré-cristão, as suas formulações elas vão ter uma influência muito grande. Talvez Platão tenha sido o maior influenciador do mundo ocidental. Assim, ele sozinho, como um homem sozinho, o maior influenciador da religião ocidental. Então, a influência dele abarcou o cristianismo, abarcou o judaísmo. O judaísmo foi através de Filon de Alexandria e o cristianismo foi através de Agostinho. E assim ele vai penetrar nos círculos católicos e depois também nos círculos protestantes, como nós vamos notar aí com a sequência do nosso estudo. Né? Então, como nós falamos anteriormente, ele herdou ideias de Homero e Hesíodo. Então, ele vai buscar essas ideias da imortalidade lá embaixo, lá em cima, né? Cerca do ano aí 800 a.C., 400 anos antes dele, ele foi buscar, então, essas ideias com relação à questão do mistério do universo, da existência e da divindade. Né? Então, ele se baseou em especulações metafísicas de poetas líricos e não de filósofos. Isso é importante, né? Bastante importante a gente notar isso. Mas, vejam essa frase, mas sobre Platão,
a teogonia, que fala da gênese dos deuses, tornou-se teologia e a especulação tornou-se dogma. Ou seja, aquilo que era apenas especulativo, que as pessoas perguntavam o que acontece com a pessoa quando morre, o que na Grécia era uma especulação e o que era uma especulação em outras partes do mundo, em Platão acaba se tornando uma certeza e vai vir para o mundo religioso ocidental como sendo uma certeza, ou seja, o homem tem uma alma, ele morre, essa alma ela sobrevive ao corpo. E a gente vai observar aí diversas particularidades com relação à questão da alma, dos deuses e tudo mais. Então, os escritos de Platão exerceram uma influência muito grande, não apenas sobre Aristóteles, que vai influenciar Alexandre, os estoicos, Cícero e Plutarco, mas também sobre Fílon de Alexandria. Fílon de Alexandria, você pode escrever Filo ou Fílon, né? Eu prefiro falar Fílon. Fílon foi um contemporâneo do Senhor Jesus Cristo. Então, o Platão vai exercer aí uma influência muito grande sobre ele, daí para os neoplatônicos, mas especialmente ele vai influenciar os pais da igreja e particularmente Orígenes. Orígenes foi uma pessoa importantíssima na época da patrística e ele bebeu bastante aí dessa fonte, né? Bebeu muito. Então, ele também afetou profundamente Agostinho, como nós falamos, né? Agostinho escreveu o livro A Cidade de Deus, ele era defensor do amilenialismo, ou seja, para ele o milênio é apenas uma alegoria para poder significar o domínio da Igreja Católica. Seria um domínio aí muito grande, um domínio que abarcaria um período de 1000 anos. Né? E esses 1000 anos também seriam alegóricos, ou seja, no pensamento de Agostinho, a Igreja Católica ela teria um domínio assim, perene, permanente no mundo. E ele é um dos formuladores da doutrina católica. E ele também, e o seu pensamento está pejado também, bastante pejado de platonismo, né? Com relação à questão da natureza do ser humano na morte. E agora, a Renascença levou a um renascimento do interesse por Platão, porque isso aí ficou, em algum momento, essas ideias elas vêm, elas ficam mais fortes em alguns períodos, em outros períodos elas enfraquecem e tudo mais. Porém, no século XVI, que foi o século da Reforma Protestante, houve uma ênfase platônica constante na religião, especialmente na Inglaterra. Por quê? Porque na Inglaterra começaram a surgir ideias naturalistas, ideias até colocando em xeque a credibilidade de Deus. Né? Começaram a surgir aí os racionalistas. Então, sobre John Colet, John Fisher e Thomas More. Então, isso fez com que alguns voltassem a uma formulação mais espiritual da alma. No século XVII, os platônicos de Cambridge insistiram no retorno da teologia à plataforma da filosofia platônica como um antídoto para a controversa aridez do calvinismo contemporâneo, quer dizer, do calvinismo daquela época, dos seus contemporâneos, e do secularismo de Thomas Hobbes. Então, secularização contra as ideias cristãs, contra as ideias de um Deus presente no mundo e tudo mais, então eles retornaram aí às ideias de Platão. Então, essas fortes influências platônicas também tiveram presentes entre teólogos ingleses do século XIX, agora mais perto de nós, né, como Benjamin Jowett, F.D. Maurice, Charles Kingsley. Agora, no continente, quando estou falando no continente europeu, não é porque aí a Inglaterra é uma ilha, uma grande ilha, mas no continente europeu havia uma desconfiança da razão natural. Então, eles se afastaram, eles eram hostis aí ao platonismo. Então, você vai encontrar entre os ingleses muitos chamados condicionalistas, ou seja, aqueles que acreditam que o ser humano ele é candidato à imortalidade. Ele não tem uma alma inerentemente imortal, mas ele é uma pessoa mortal candidato à imortalidade, né, chamado de condicionalista. Na Inglaterra se desenvolveu essa categoria também.
Platão também foi definitivamente influenciado pelos chamados mistérios órficos e pelos conceitos pitagóricos e os zoroastristas, conceitos zoroástricos, né? E a gente, mais adiante, a gente vai falar um pouquinho a respeito disso. Por exemplo, o zoroastrismo ele imperou aí por volta do ano 600 a.C. na Pérsia. Então, na época de Platão, ele já estava assim, bem desenvolvido, cerca de 200 anos. E o zoroastrismo ele acreditava num dualismo, numa luta entre o bem e o mal, e o zoroastrismo acreditava em dois deuses, um deus do bem e um deus do mal, tendo um deus intermediário que era Mitra. Eles eram pirólatras também, adoravam fogo. Então você tinha que o deus do bem e o deus do mal, e havia então um equilíbrio, esse dualismo. Então Platão também bebeu dessa fonte, e depois nós vamos encontrar nos escritos de Platão, lá num mundo fora do nosso próprio mundo, você vai encontrar um Deus que fomenta o bem e a alma do bem, e você vai encontrar também o Deus do mal. É uma coisa interessante. Então, inclusive, ele vai formular um dualismo até para a própria alma, como a alma do bem e a alma do mal. Mas isso é uma questão que a gente vai aí, possivelmente, navegar um pouquinho mais adiante. Então, para Platão, a imortalidade e a pré-existência eram absolutamente inseparáveis. Então, o que ele acreditava? Ele acreditava que a alma, além de ser imortal, ela passava por diversas vidas, né? Diversas pessoas. Ela ia passando de pessoa para pessoa. Então, ela já existia. Então, quando ela migrava para uma pessoa, ela já existia antes. Ela já tinha experiência da existência antes. Então, visto que a alma é imortal, no pensamento dele, a nossa vida presente é apenas um episódio, uma história sem fim. Então, se assim for, a alma deve ter aprendido tudo há muito tempo e só precisa se lembrar de algo temporariamente esquecido. Então, esse era o pensamento dele. Platão acreditava no chamado mundo das ideias, o mundo ideológico, onde as coisas, em essência, existem. E quando o indivíduo cria alguma coisa, primeiro ele cria um objeto, quando ele cria um livro, quando ele cria uma cadeira, alguma coisa assim, quando essas coisas foram criadas, então é a memória dessa alma, desse indivíduo que já existia, que conhece esse mundo ideológico, esse mundo ideal, essa alma conseguiu ir até esse lugar, se lembrar e trazer esses objetos de lá e materializar nesse mundo que é o mundo da matéria. Ou seja, essa alma foi, lembrou e trouxe esse objeto e recriou, estabeleceu aqui. Esse é o pensamento dele, o pensamento de Platão. Então, esta era a sua doutrina da chamada recordação, conhecimento e lembrança. Lembrar do que a alma sabia antes do nascimento, ou seja, a alma sabe porque ela já teve diversas passagens, então ela tem uma memória, ela vai lembrando das coisas, pensamento de Platão. A verdade, declarou Platão, é eterna. E visto que a verdade existe apenas como apreendida pela mente, então a mente ou a alma deve ser eterna também. Conclusão dele, né? Interessante esse tipo de formulação, é uma formulação muito perigosa, né? Diz assim, o homem foi feito à imagem de Deus. Deus é imortal, logo o homem é imortal. Isso aí é um absurdo, né? Porque é um tipo de formulação completamente enganosa, né? Porque, na realidade, a própria Bíblia diz que o homem é mortal. Deus é imortal. Deus é o único que é chamado de imortal. Não é? Então, existem algumas premissas aí que são furadas, né? Mênon Platão escreveu nesse material, Mênon. Platão reconhece que a tese da imortalidade brota do mito poético. Então, ele reconhece isso. Isso é atestado pela forma como é introduzido pela expressão poetas e padres, que é a forma regular de introduzir um mito. Tá? Eu coloquei aí a fonte, esse autor fazendo essa citação. Né? Podemos resumir os três principais argumentos de Platão para a imortalidade da alma com os postulados que seguem agora. Então, os três principais argumentos. Vamos dar uma checada aqui. Primeiro, reconhecimento. Então, as almas vivas vêm dos mortos.
e os mortos-vivos. A alma nascida neste mundo é aquela que voltou do outro mundo para o qual a alma vai na morte. O corpo é simplesmente um instrumento que a alma usa enquanto está aqui. Portanto, há uma jornada dupla. Veja o pensamento dele, né? Então, a alma vai e vem, né? Ela renasce. E aí, isso aí está bem parecido com o espiritualismo, né? Aliás, essas ideias espiritualistas, elas vêm exatamente dessas fontes. O segundo postulado é a lembrança, reconhecimento de um estágio, digamos assim, anterior da existência, que a alma conhece por experiência, tendo em vista que ela já passou por uma outra vida, né? E ela agora está simplesmente reciclando, né? Passando ali em um ciclo. Então, ela era totalmente inteligente quando ela incorporou, então ela tem conhecimento prévio, né? Ou seja, aqui nós estamos vendo a defesa dele da pré-existência da alma, né? O terceiro conceito é a ideia. Então, a tônica da filosofia platônica é esta teoria de ideias, que a realidade pertence não a coisa material individual, como uma árvore, um homem. E este livro, eu coloquei este livro aqui, foi do livro que eu tirei esse material, né? O The Conditionalistic Faith of Our Fathers. Mas a ideia antecedente da árvore, o homem e o livro. Então, como eu falei para vocês, Platão acreditava no mundo das ideias, esse mundo ideal. E as coisas reais, elas estão nesse mundo da ideia, que são trazidas para cá quando o indivíduo, quando a sua alma, digamos assim, se lembra e traz para cá aquilo que ela tem na sua recordação. E Platão tinha muitas ideias, a gente vai falar um pouquinho a respeito disso. Por exemplo, ele acreditava num demiurgo, num topos uranós. Esse topos uranós é esse mundo das ideias. A palavra uranós significa céu em grego, topos uranós, ou seja, um lugar celestial, onde existem as coisas ideais. O demiurgo seria o Logos, Logos Arquegon, Logos Supremo, aquele que reina supremamente. Mas esse Logos, ele seria um Logos de bondade, mas existem também os pequenos logos, ou os pequenos deuses, que são deuses também da maldade. E o ser humano teria, no seu conjunto de existência, essas duas porções, a porção do bem e a porção do mal. É uma ideia realmente assim bastante conturbada, né? Então, envolvimentos complexos dos postulados da imortalidade de Platão. Vamos ver aqui. A justificativa e necessidade para este extenso exame das visões de Platão são, em primeiro lugar, que somente quando estivermos familiarizados com as proposições básicas de Platão, estaremos em posição de reconhecer a similaridade de visão e o pesado traço feito sobre o pensamento e a terminologia de Platão. Então, quando você conhece Platão, quando você lê Platão e você observa como a sua influência chegou no judaísmo, como a sua influência chegou no cristianismo, é que a gente pode identificar traços do seu pensamento, da sua filosofia dentro do próprio cristianismo. Então, muitas vezes, aquilo que nós imaginamos ser uma crença bíblica, na realidade, é uma crença platônica que foi trazido para dentro do cristianismo por centenas de anos. E essas crenças, elas foram estabelecidas assim, aos poucos, e aquilo veio assim, centenas de anos sendo gerado, trabalhando aquilo ali, de século para século. É por isso que hoje essas ideias estão tão arraigadas no mundo como elas estão agora, né? E vejam que isso é fantástico quando a gente estuda isso, né? Então, primeiro Filo, por Filo, o judeu, ele é um contemporâneo de Jesus Cristo, ele viveu em Alexandria. Alexandria, como eu falei para vocês, era um lugar de miscigenação de ideias, de encontro de ideias. Você tem lá as ideias egípcias, as ideias gregas. Então, esse judeu, ele bebeu dessa fonte. E os cristãos, com efeito, gravemente divergentes sobre... ou seja, houve um efeito grave sobre essas duas religiões, ou seja, a religião judaica através de Filo e também a religião cristã através de Orígenes, que bebeu muito de Platão. Então, houve uma influência assim, tremenda. Em segundo lugar, o princípio de que premissas erradas levam
inevitavelmente a conclusões incorretas e falsas se tornará cada vez mais aparente à medida que prosseguirmos. Ou seja, se você tem uma premissa que é baseada numa pressuposição errada de um filósofo que não teve contato com a revelação, e você alimenta essas premissas, as suas conclusões elas sempre serão baseadas nessas premissas que não têm base na revelação, então, portanto, elas serão problemáticas. Não é? Essa que é a questão. Bom, no nosso próximo tema, nós vamos falar sobre a origem e natureza do cosmos. A gente vai falar um pouquinho mais a respeito aí falar um pouquinho a respeito do demiurgo, do Topos Uranós, vamos caminhar um pouquinho mais por aí. Tá bom? Então, que Deus nos ajude, nos abençoe para que a gente compreenda bem isso, né? É muito importante que a gente entenda bem esse tema para que nós possamos compreender a antropologia do ponto de vista bíblico. A gente saber, de fato, qual é a natureza do ser humano do ponto de vista bíblico. Por que eu estou trazendo essa questão? Eu estou trazendo essa questão porque Platão não teve contato com a revelação. No entanto, ele teve uma influência dentro do cristianismo muito forte, muito grande. Eu diria que a influência de Platão, ela só não foi maior do que a do Senhor Jesus Cristo, mas ela foi uma tremenda influência, muito grande. Ela não foi uma influência como a do Senhor Jesus Cristo, graças a Deus que não, mas ela conseguiu macular muitas ideias que deveriam ser baseadas nas Sagradas Escrituras. Ela veio maculando muitos dos pensamentos bíblicos e desvirtuando o caminho bíblico. E nós devemos levar em consideração um ponto também que é muito saliente. Durante a Idade Média, a palavra de Deus desapareceu, ela foi proibida de ser estudada, de ser divulgada. E o que ficaram foram os dogmas, a imposição da igreja dominante, pejada completamente dessas ideias de Platão e de Aristóteles. Então, é importantíssimo que nós, quando estudarmos a questão da antropologia, que nós levemos em consideração as ideias bíblicas e não ideias de filósofos e poetas do mundo pagão. Tá bom? Então, que Deus nos abençoe, né? Que nós possamos aí estudar cada vez mais a palavra de Deus para nos resguardarmos, né, contra as ideias pagãs. Eu gostaria de terminar com uma oração. Elevado Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pelas bênçãos maravilhosas recebidas agora com o estudo dessa questão antropológica tão importante para o nosso esclarecimento. Que tu estejas conosco, Senhor, nos ajude para que nós possamos conhecer cada vez mais a verdade a respeito de nós mesmos e da tua grande salvação. Nós pedimos, Senhor, no sagrado nome do Senhor Jesus Cristo, teu amado Filho. Amém.